nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Em nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Moi, Zola Liliangi Emmanuel. Eu, Amélia Fátima Eduardo. Je déclare que je suis racheté. Eu declaro que sou resgatado. Je suis né de nouveau. Eu sou nascido de novo. Je suis une nouvelle nature. Eu sou uma nova natureza. Ma rédemption est un fait. A minha redenção é um fato. Je suis guéri. Eu estou curado. Christ pourvoit à tous mes besoins. Cristo provém todas as minhas necessidades. Je n'ai pas peur. Não tenho medo. Christ vit en moi. Cristo vive em mim. Il est ma force. Ela é minha força. Mon pourvoyeur. Meu provedor. Mon guérisseur. Meu curador. Mon gardien. Meu guardião. Je suis délivré de la puissance de Satan. Eu sou liberto do poder de Satanás. J'ai la justice de Jésus. Tenho a justiça de Jesus. Je ne suis plus condamné. Não sou mais condenado. Je suis justifié. Eu sou justificado. Je suis plus que vainqueur. Eu sou mais do que o vencedor. Dieu est mon partenaire. Deus é meu parceiro. Mon compagnon Meu companheiro. et mon ami en cette vie. E meu amigo nesta vida. Je suis sauvé. Eu sou salvo. J'ai la vie en abondance. Tenho a vida em abundância. Amen. 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 Amém. Nous embellis Oremos. au nom puissant de Jésus, Em nome poderoso de Jesus. Père Céleste, Pai Celestial. nous commissions pour la malam, Te glorificamos porque Tu és bom. pour nous gongabo et pesani libiso, Por esse momento que nos foi dado. pour yo kasusu ali lilobanayo. De ouvir mais uma vez a Tua palavra. Yango tu zongisi yango entre tes saintes mains. É por isso que devolvemos nas Tuas santas mãos. Dieu de ceux qui puissent nous parler Tu é que possa nos falar. par ton esprit, Pelo Teu Espírito. le Saint-Esprit, Espírito Santo. pour le mot santo, Espírito Santo. pour le mot témoin moko na moko, Tu conheces o coração de cada pour le um. mot santo, Espírito Santo. pour il apporter la parole pour na kolisa kondima connaissance ou édifier biso. Para cumprir a Sua palavra, nos fazer crescer, nos edificar. Prends contrôle de tout. Toma controle de tudo. Détruisons sur distraction. Tira tudo de distração. De falta de entendimento. Envia-nos lugares secos em nome de Jesus. Et la gloire te revient. E a glória devolvemos a Ti. Au nom puissant de Jésus, nous Em avons nome ainsi prié. poderoso de Jesus, assim oremos. Amen. Amen. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, paix pour famille. Amen. Amém. Ok, apesi nzambe merci. Eu glorifico a Deus. Oyo apesi biso lisusu pema na bomo Ele é que nos deu mais fôlego de vida na avant midi ya lelo. na manhã de hoje. Et nazo compléter lisusu ozala reconnaissant na papa nanga papa Nzolani. Eu sou mais grata ao meu pai, Papa Nzolani, Ntango nyonso tikelaka nzela koleka liboso na bino. por cada momento me passa a palavra para passar diante de vocês. Amen. Ok, par la grâce de Dieu, Pela graça de Deus, nous allons parler sur les dons du Saint-Esprit. estamos a falar sobre dons do Espírito Santo, Makabo ya molimo mosantu, dons do Espírito Santo,
Et normalement, les lois feraient que pendant la réception des dons. Hoje poderíamos falar sobre a recepção de dom. Mais tout le monde peut kozonga mamu kesima. Vamos recuar um pouco. Tout le rien ne sert à courir. Rien ne sert à courir. Não temos nada a correr. Pour que tout le monde azala édifié. Para que todo mundo seja edificado. Amen. Les dons du Saint-Esprit. Os dons do Espírito Santo. Ezana batwebele bayoka kaka likabo ya molimo mo santo. Tem muita gente que ouve sobre dons espirituais, mais ils n'ont aucune connaissance de ces dons. Não tem nenhum conhecimento desse dom. Voilà pourquoi l'église est bien mise à censé yakoyeba makabo oyo. É preciso que a igreja saiba essas coisas. C'est pour l'église. É para a igreja. Alléluia. Ce sont des dons qui sont donnés à l'église. São dons que são dados à igreja. Alors, ce que tu as lu dans 1 Corinthiens, se nós lermos no livro de 1 Coríntio, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Coríntio capítulo 12, na verset numéro 1, no seu versículo 1 Corinthiens 12, verset 1, la Bible dit, 1 Coríntio 12, versículo 1, a Bíblia diz: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Awa apôtre Paul Moutazoloba. Aqui apóstolo Paulo é que está a falar. Exorter toko lendisa église de Corinthe. Para exortar a igreja de Coríntio. Parmi ces églises de Corinthe, ezaki église moko oyo makabo oyo molimo ebandai ko se manifester makasi. Entre todas as igrejas, a igreja de Coríntio onde que havia mais dons espirituais. C'était une église charismatique. Era uma igreja carismática. Alors na moni makabo oyo molimo apôtre Paul alobi yango mingi na épître ya Corinthiens. Eu vi que essas coisas que o apóstolo Paulo falou muito na epístola de Coríntio. Tellement ebandai ko se manifester makasi. Como se manifestava bastante. Mais beaucoup avaient encore l'ignorance de ces dons. Mas muito tinha ignorância sobre esse dom. Abi, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Eu disse acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Et na o etali makabo ya molimo. O que tinha a ver com dons espirituais? Na ignorance, to sans koyeba. O irmão, não quero que seja ignorante, eu não saibam das coisas. Bien aimé, aujourd'hui, mingi tozo confondre les dons spirituels na ki charlatan, na ki mbikudisme. Hoje estava confundir dons espirituais com adivinhas e charlatão. O bico lá, o sala ki charlatan. Ou ser charlatão. Alors, eza différent na les dons spirituels. Essas duas coisas são distintas. Alléluia. Si ko apôtre Paul alobi na lingite ozala na ignorance ya makabo oyo. Apóstolo Paulo disse que eu não quero que vocês sejam ignorantes nessas coisas. Soki mokili, soki ba secte, bazo sala ngo lokola kopikola, lokola ki mbikudisme, lokola ki charlatan, mais nous à l'église eza na sens to na connotation mosusu. Se o mundo está utilizando como charlatão, adivinha, nós devemos utilizar uma outra conotação. Babi eza le charisme. Disseram que é carisma. Charisme, c'est quoi? C'est des facultés surnaturelles. Carisma são faculdades sobrenaturais. Facultés surnaturelles. Faculdades sobrenaturais quer dizer la capacité au-delà, il y a entendement humain. Capacidades que estão além do entendimento humano. Donc, mutu azoyoka oyo matoi ya bomotogoyo kate. A pessoa ouve que ouvidos humanos não conseguem ouvir. Azomona oyo l'œil humain ne peut voir. Ele vê aquilo que olhos humanos não podem ver. Et azako agir suivant un pouvoir surnaturel, un pouvoir divin qui vient de Dieu. Ele age sobre um poder sobrenatural, um poder divino de Deus.
siko ba frère ba sœur oya moto o baza na makambo yo ba benga bango omona frère wana aza frère moko charismatique sœur wana aza sœur moko charismatique parce qu'il voit en eux ces choses. As pessoas que têm esse dom são chamadas de carismático porque têm essas coisas. Alléluia. Ils sont différents. É diferente Là qui charlatan. de charlatão e adivinha. Porque o Espírito Santo ele leva de uma outra conotação. Et comme définition, disseram como definição, ce sont des manifestations données par l'Esprit à l'Église. Essas são manifestações que o Espírito dá para a igreja. Ce sont des manifestations de l'Esprit données pour le bien de l'Église. Essas são manifestações que o Espírito dá para o bem da igreja. Le don du Saint-Esprit est une manifestation. O dom do Espírito Santo são manifestações. Il y a molimo o Espírito na église. Se dá para a igreja. C'est pour le bien de l'église. É para o bem da igreja. Ezali pona mutu oyo azango te akoma na succès. Nem porque a pessoa que tem para ter sucesso. Ezali te po mutu oyo azango bamona ye aza différent ou supérieur na ba frère na ba sœur mususu. Não, porque a pessoa que tem que viver diferente ou superior a outros irmãos. C'est une richesse que le Saint-Esprit a donnée à l'église. É uma riqueza que o Espírito Santo dá à igreja. Ce sont des manifestations données à l'église. São manifestações dadas à igreja. Pour la utilité commune. Para a utilidade comum. Et pardon, oyo soki ezo se manifester, ezo sala na église. Esses dons se se manifestar, tá operar na igreja. Ya liboso ememaka crainte. Primeira coisa traz o temor. Kati na bandini. Entre os membros. Ponani. Por quê? Parce que le secret de cœur exasusu boma mateme dévoilé. O segredo do coração vai ser mais escondido, vai ser descoberto. Mutu nyonso tanga zoya na église. Todo mundo quando vem à igreja. Sabe na forma que eu estou aí. É como lokola miroir vina na mobimba e monisa. É como o espelho, toda a minha vida está a ser vista. Donc mutu nyonso azana kubanga kusala mabe. Todo mundo haverá temor de fazer mal. Se sanctifier. As pessoas vão se santificar. Parce que dans l'église il y a des frères et sœurs qui voient le vie, qui voient ce qui est caché. Porque na igreja tem irmãos e irmãs que veem em vida que estão escondidas. Comme Pierre a monaki a détectaki mal moko na couple Ananias et Saphira dans l'église. Como Pedro detectou mal no casal Ananias e Safira na igreja. Alléluia. Ils ont permettre pa émissaire ya mabe ba parar na misala ya mabe. Também permite que maus emissores param com mau trabalho. Koti não poya kusambela mais pona aya kubwaka ba flèche. A pessoa entrou não para orar, mas sim para tirar flechas. Po aya kuanfute. Para vir destruir. Quando as pessoas que têm essa visão, esses dons vão detectar diretamente. Mais aujourd'hui, dans nos églises, les sorciers sont à l'aise, ils agissent comme ils veulent. Os bruxos dão a vontade, fazem aquilo que eles quiserem, não são detectados. Charismatique. Se tivesse irmãos carismáticos, quando você tem tratado de detectar diretamente. Alléluia. Il faut se manifester dans la manifestation de l'esprit dans l'église. Essas coisas têm que se manifestar quando está se manifestação na igreja, tem que se manifestar. Se tiver operar na igreja, os feiticeiros não haverá lugar na igreja. Se sanctifier para kupanga nzambe pour ba yebi se on a ça il faut pas te je serai dévoilé. As pessoas vão saber se santificar, saber se fazer algo de mal, vão lhe descobrir. Ils ont permettre croissance de l'église. Vai permitir o crescimento da igreja. Pour église école. Para que a igreja cresça. Ils permettre ba âme basa la gagner. Ele permite que as almas sejam ganhas. Alléluia. Yangonde basobenga les dons du Saint-Esprit. É que é chamado dom do Espírito Santo. Alors, qui en est le donateur? Quem é o doador? Quem é que dá esses dons? C'est le Saint-Esprit. É somente o Espírito Santo. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. É o Espírito Santo. Parce que ce qu'on lit na Bible na 1 Corinthiens chapitre 12. Se vimos na Bíblia 1 Coríntios 12, verset 11. Versículo 11. Babi, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.
Mas só, o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada como quer. Un seul et même esprit Mas só e o mesmo Espírito opère toutes ces choses, opera todas essas le coisas, distribuant à chacun en particulier comme il veut, selon sa volonté. Dans le mouvement Moïsante, à Jouaka, na grande sérénité naïe. repartir particularmente o Espírito Santo quando ele faz isso, opera na sua soberania. Après ça, comme il veut. Ele dá na forma que ele quer. Alléluia. Voilà, tout le monde a souveraineté. Aí estamos a ver soberania do Espírito Santo. Oh, on a sambe la 5 heures du temps. Eu oro 5 horas. On a sambe la 1 heure du temps. Eu oro 1 hora. É C'est muito bien. bom. É muito bom Mais mesmo. au monde a monté, on sambe la 1 heure du temps. Mas você vê pessoa que ora Très 1 hora. charismatique. Mais on sambe la temps et belé. A pessoa que ora durante A muito cause de tempo dose moko limitée. pode ter uma dose Si vous voulez limitada. hotel mais la terre. Você pode passar contra não. Molimo mo santo azo pesa yango comme il veut. Dizer o Espírito Santo dá como ele quer. Ndenge alingi. Como ele quer. Ezala moto abongwami kaka lobi. Mesmo se a pessoa se converteu mesmo Akozo ontem, zala doté na ba capacité wana makasi. pode ser adotado por essas grandes Que moto capacidades. oyo aye il y a 10 ans, 5 ans na vie chrétienne. A pessoa que está há 10, 20 anos na vida cristã. Il donne, il le distribue comme il veut. Disseram ele dá, reparte na forma que ele quer. Mais rien n'empêche Mas nada impede que yo pe o désirer yango, o você também aspirer yango, desejá-lo, pe o inspirá-lo senga yango, e rien pedir. n'empêche. Nada impede. Alléluia. Voilà, tout le monde, par la grâce de Dieu, je crois, semaine prochaine, Isso veremos sur na la próxima semana. réception des dons. Isso sobre a recepção Tu dos peux dons. aspirer au don du Saint-Esprit. Você pode inspirar o dom do Tu Espírito peux le Santo. désirer. Tu podes Tu desejá-lo. peux le demander. Tu podes pedir. Mais nyonso ezali sous ordre, il y a souveraineté, il y a molimo mosanto. Tudo isso está sobre ordem da soberania do Espírito Santo. Alléluia. Et ce qui est allé Se dans vimos, verset 8 kino na 10, versículo 8 até 10, toujours dans chapitre 14, sempre no capítulo 14. non plutôt dans chapitre 12, Sempre no versículo- Corinthiens no chapitre capítulo 12, 12, verset 8 kino na 10. Versículo 8 até 10. On dit que vous citez les bisous, tous ces dons. Começa agora a citar todos os dons. En réalité, En tout, réalité, il y a 9 dons. Tem 9 dons. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer le miracle, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Surtout qu'il y a une version où on va dire un seul et même esprit opère toutes ces choses. Et nous va, Amen. Donc il y a en tout 9 dons du Temos dons, Saint-Esprit. tem 9 dons espirituais. Parole, il y a sagesse. Temos palavra de conhecimento, de Dans sabedoria. la parole, il y a connaissance. Temos palavra de conhecimento. Nous avons don, il y a guérison, Temos dom de il y a cura, miracle, de milagre, de parler en de langue. falar em língua. Toutes ces choses, Todas essas on coisas dit, elles ont richesse donnée à l'église. disseram são riqueza dada pela igreja. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor. mutu oyo azwi yango A pessoa que recebe babi eza mpona utilité commune, é para a utilidade comum, ezali pour le bien communautaire. é para o bem da comunidade. nazwi yango te mpo nazala na succès, Eu não recebi para ter sucesso. nazwi yango te mpo nakoma famoso na Eu não église, tenho para me tornar mais famoso na nazwi yango igreja. mpo nayeba koédifier. Eu tenho para saber edificar. Alléluia. Yango wana quand tu exerces na ndenge vraiment esengeli don oyo Quando você exerce na forma de vida esses dons, okoyeba kosauve bato ebele na église. vai saber ajudar muita gente na igreja. Alléluia. Mutu mosusu akomoya na église aza abati Há pessoa que pode vir na igreja abatida, boué de problème, cheio de problemas.
Como está batido, está cheio de problemas. Está fazendo as coisas, não está dando certo. Il croit que Para ele, Dieu ne acredita le que connaît pas. Deus não o conhece. Dieu ne le voit pas. Deus não o vê. Dieu l'a abandonné. Deus abandonou. Como tu é desesperé dans na igreja. Pessoa desse gênero, desesperado, vindo à igreja. Uma pessoa que tem dom, quando vai se aproximar perto dele, vai falar o segredo dos seus corações. Você é meu filho, eu te amo. Eu vou operar. Quando dá receber essa mensagem, dá encorajar. Deus me conhece. Aleluia. Deus me conhece. É por isso que crentes na igreja primitiva. Pourquoi ces choses ne se manifestent pas aujourd'hui? Parce que les chrétiens les lobes sont malini. Por que essas coisas não se manifestam? Os crentes não são frios. Parce que soucier caminho na biloko amuki. Ficam muito entristecidos nas coisas do mundo. Au lieu de se soucier des choses célestes, aspirer même au don, et demander e pedir. Et ça là, na richesse na ngonios. E utiliza-se com toda a sua riqueza. Hoje não ligamos. Que dia que eu vou casar? Que dia eu vou ter filho? Que dia que eu vou viajar? Comme préoccupation na Essas duas coisas tornam-se nossa preocupação. Alors, ce qui fait la force de l'église, o que faz a força da igreja? On est ignorant. Como é que se manifesta? Como é que vai se manifestar? Um pagão quando entra, aí pour la première fois, ele vem pela primeira vez na igreja. Manifestation, ele vê se manifestação. Vai dizer, Deus está aqui. Aleluia. E tal isso que Dieu est là. Mostra que Deus está aqui. Deus está aqui, Deus fala. Onde está hoje? Un chrétien emporté en souci à vie. Os cristãos que estão levados na preocupação da vida. Oh, pour le bien de l'église. Essas coisas são bem para a igreja. Alléluia. Voilà pourquoi le but de ce don, o objetivo desse dom, c'est édifier. É edificar. Édifier zanini. Edificar é o quê? Otonga. É construir. Alléluia. Pour perfectionner les saints. Aperfeiçoar os santos. Pour rendre les saints meilleurs, les enfants de Dieu meilleurs. Selon 1 Corinthiens 14, verset 12. Segundo 1 Coríntios 14, 12. 1 Corinthiens 14, verset 12. 1 Coríntios 14, versículo 12, diz o seguinte. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Assim também vos, como desejais dons espirituais, procurar abundar neles para a edificação da igreja. De même, como vocês estão a desejar esses dons espirituais, que seja para a edificação. É que seja o pensamento que devemos ter. Mas hoje, agora é espetáculo dentro das igrejas. Aleluia. Espetáculo. São espetáculos. O espetáculo é uma edificação. Espetáculo não leva a edificação. Vai ver um pregador levantou. Mamãe, mamãe vem aqui em frente. Mostra a sua mão. Quando a mãe vai mostrar a mão, na tua mão tu ouve o nome de André. André quem na tua vida? André é meu marido. Eu estou ouvindo mais 3 nomes. Cita o nome de 3 nomes. Quem são? São meus filhos. A mãe cai. Aleluia. Biti ya pasteur wana to ba basala bango eza pona spectacle o séduire. O objetivo desses pregadores é para espetáculo seduzir. Mususu eza mulimo ya nzambe te. Outro é o espírito de Deus. Mais que charlatan. É charlatão. Ba koti ba maison pour pas na esprit mo ba voyeurisme ba fongoli bango ba mission. Eles entram em casa para ter espírito de ver as coisas. C'est ce qui cause le désordre. É isso que causa o desordem. Dans de telles églises, il y a plein de gens. Nessas igrejas tem muita gente. Não estão ouvindo a palavra, não tem palavra. Porque todo mundo quer que falam coisas sobre a sua vida. Aleluia.
C'est que ce qui maman na mon eloko. Se a mamãe essa coisa, na lupango na ye. se tiver sua casa tem um carro, Tekango tia na musala da besta o resiste. se dizer vem até aqui, será que vai resistir? Alléluia. Kwa zozokende malembe tokota na esika ya koexaminer, esika ya kodiscerner. E vamos devagar até chegar no sítio de examinar e discernir. Sont séduits. Muitos filhos de Deus foram seduzidos. Une église après une autre. Andando de uma igreja Non para pour outra. écouter la Não parole, para escutar a mais pour palavra, assister à des scènes. para assistir cenas. Peut-être le prophète a au monde anga koloba makambo vina. Talvez o profeta vai me ver hoje vai falar coisas da minha vida. Vis par la foi. Vive pela fé. La véritable prophétie pour toi c'est la parole de Dieu. A verdadeira profecia para você é a palavra de Deus. Não é aquilo que a pessoa vai Parole de falar. Dieu, vis par la foi. Vive Dieu pela te fé. connaît, crois sa parole, ses promesses. Deus te conhece. Ça m'a na vie na yo. Vê na sua palavra. Vai se realizar na sua vida. Alléluia. Biloko wana izaba. Spectacle. Essas coisas são espetáculos. Edification de Jésus bongo la babimité maté. Não converte o coração das pessoas. Amen. Mais soki yo moli. Se você quer, Tu peux aspirer. você quer ter, não pode. Tu peux demander. Pode pedi-lo. Mais sans oublier que molimo santo asala kango ndenge alingi. Não esquecendo que o Espírito Santo faz do jeito que ele Personne n'est exclu. Ça peut être donné à tout chrétien. Ele é chamado a dar todos os Aux hommes à cristãos. juger digne et utile dans l'œuvre. Todo aquele que Deus vê útil na Parce que obra. dans nous autres, on a dit sur nos membres. No nosso corpo tem Nous vários avons un seul membros. corps, Temos um só mais corpo. qui a plusieurs membres. Tem vários Et membros. tous les membres, moko na moko aza na rôle na ye a jouer. Todos os membros, cada um tem o seu rolo que desempenha. Biso aza na rôle a jouer. Kana nzoto aza O membre. olho tem o papel de faz. Amona a éclairer le corps. É para ver, iluminar o corpo. Makolo As etchataka. pernas permitem Nzoto est de se déplacer. o corpo caminhar, deslocar. Loboko eza membre permetaka nzoto esimba. A mão permite o corpo Et pegar. il n'y a rien à négliger. Não tem nada a negligenciar. Dans l'église, personne n'est négligé. Na igreja ninguém é negligenciado. Tuna mutu aza na eloko moko oyo akoki koapporte Cada um tem algo que pode po trazer corps na Kristo esala nini ekende liboso. para que o corpo de Cristo vá adiante. Tika ete nzambe avisite yo Deixa que Deus te visite. bamanifestation wana esalema na bomoi na Essa yo manifestação seja vista na sua obanda vida. komona oyo miso ya bomoto emonaka te E você começa a ver aquilo que os olhos humanos não conseguem ver. mato ya bomoto eyokaka te Começa a ver aquilo que os ouvidos mpe humanos kobanda não conseguem koagir ver. na pouvoir moko divin surnaturel. Começa a agir no poder divino Et c'est sobrenatural. possible au nom puissant de Jésus. É possível o nome poderoso de Jesus. Cher Saint-Esprit, asalango na bomoi na yo. Que o Espírito Santo faça na sua vida. Amen. Maintenant, Agora, comment vous réglementer baton wana na église? como regular esses dons na igreja? Ces dons doivent être réglementés. Esses dons devem ser regulamentados. C'est-à-dire koyeba ndenge okoki kosalela yango kogere yango malamu sans désordre esalema malamu na kati ya église. Saber como dirigir, orientar, não haja confusão, trabalha muito bem na igreja. Soki ozwi kaka bamolimo mosantu Se você tem dons espirituais, eza kati na yo, está dentro de você. tu as le plein pouvoir ya kocontrôler yango, ya kodominer mpe ya koorienter yango. Tens pleno poder de controlar, dirigir e orientar. Mais yango te mutu eamporte yo. Não é ele que deve te dirigir. Alléluia. Parce que mingi baza nango, Porque muitos têm, au lieu de les dominer, de les contrôler, em yango vez nde de mutu soki dominar, contrôler controlar, bango. C'est eles é pourquoi que eles controlam. É por bazopeta à isso côté. estão a perder-se. Alléluia. Bazopeta à côté. Estão sendo colocados à parte. Ministre ya finance. Ministro da Finança. Finance ekoki kodomine te. Finança não pode lhe dominar. Mais ye nde fois dominer maîtriser finance mpo atambwisa mboka malamu. Ele é que tem que dominar a finança, controlar para que o país caminhe muito bem. Alléluia. Surtout oyo baza na don ya prophétie lelo nde memi baproblème dans l'église. Principalmente aqueles que têm dom de profecia, esse que trouxe vários problemas na igreja. Réglementé. Ele não sabe regulamentar. Azwi don eza don mais akomisi yango
ministère prophétique. Or, a ministère comme un prophète. Ele tem dom de profecia, torna o ministério de se profecia. manifesta aqui a profetizar aqui. Porque dom se manifestou, se profetizou. Le don de la prophétie na ministère prophétique. Não podemos confundir dom de profecia com ministério Le profético. ministère prophétique, c'est la parole. Ministério profético é a palavra. Avertir le peuple, orienter le peuple. É orientar, advertir o povo. Nzamba lobiboe. Yo sala te. É porque Deus disse isso, fazer isso. Não, é de uma outra forma. Alléluia. Nos bien-aimés ont démonté. Alors, il faut réglementer. Essas coisas tem que saber como regulamentá-los. Cette puissance doit être régularisée. Esse poder deve ser regularizado. Dans le chapitre 14, il y a 1 Corinthien. Devemos ler todo o livro de 1 Coríntios 14. Cette puissance doit être régularisée en sorte qu'elle puisse édifier et non détruire l'église. Para que possa edificar e não destruir a igreja. Et Seigneur va la régulariser. Ele deve ser regularizado. Et Seigneur va la bien réglementer. Tem que ser bem regulamentado. Pour même édification, édifier. Para edificar. Mais pour détruire. E não para destruir. Alléluia. Les lots bâtons oyo. Hoje esses dons mingi ebomi mabala. Muito destruiu o casamento. E kaboli ba família. Separou famílias. E kotisi ba rancune na mitema ya bato. Trouxe rancor dentro do coração das pessoas. Bato bazoyoka na susu te. As pessoas não estão mais a se entender. Parce que bisaboli moko ebimaki. Porque saiu uma profecia. Parce que don moko esalaki. Porque não funcionou, não. Le diable est le rusé, le plus rusé. Alléluia. Il peut se servir de ces choses, croyant que c'est Dieu. Não pensando que é Deus é ele. Il vise pour régner. Ele visa para reinar. Alléluia. Lelo na ko fonga mamiso. Hoje podem me abrir os olhos. Eu vim dizer alguém que você caminha com ele. Procura te fazer mal. Se eu não tiver maneira de te dizer, se eu não saber como transmitir a mensagem, eu irei te destruir. Vai fazer crescer em ti ódio exagerado. Aleluia. É por isso os regulamentos, como os filhos de Deus conhecem, as coisas que estão trazendo destruição, está trazendo ódio, está trazendo a separação, muita coisa má. Les dons du Saint-Esprit sont là pour édifier. O dom do Espírito Santo estão aí para edificar. Alléluia. Voilà pourquoi il la sagesse. É a primeira coisa que ele requer sabedoria. Pourquoi la sagesse? Por que a sabedoria? Sagesse, c'est-à-dire pour se servir avec tous tes bons sens. Quer dizer servir-se de vosso bom senso. Alléluia. Ce que tu as dans 1 Corinthiens 14, verset 20. Se vimos no livro de 1 Coríntios 14, a Bíblia diz que la banate na rapport 32 dizendo que para não sermos filhos, o que tem a ver com o julgamento. Quando estás a fazer algo, tem que ser adulto. Não faça por brincadeira. Não faça com toda a ligeidade. Estás a fazer como criança, não. Me comissa responsável. Torna-te responsável. Essa mensagem que eu estou a ouvir requer muita responsabilidade. O retorno vai fazer o quê? Aleluia. D'où il faut la sagesse. Tem que haver sabedoria, bem amado. Senão, toi-même qui donne les messages, porque você mesmo que dá a mensagem, tu seras persécuté. Serás perseguido. À cause de ton ignorance. Por causa da tua ignorância. Jean-Baptiste avait le message de Dieu authentique. João Batista tinha a mensagem de Deus autêntico. Não sabia como transmiti-lo diante da autoridade. A autoridade tem maneira que pode ganhá-lo. Diretamente veio a Pedro, o rei.
O rei ficou nervoso. Foi na prisão. Foi Fin de preso. contas, bakati kingo. No fim das contas foi Mais decapitado a cabeça. Mais só que et pas il y a prophète Nathan. Se irmos no profeta Natan, Lui aussi avait un message de ele part também de Dieu. tinha mensagem por parte de Aí Deus. qui est pas il y a roi David. Veio até o rei Davi, Aí bisa qui est. lhe disse, Mais na ndenge ya sagesse, mas com sabedoria, roi David asilika kite. o rei Davi não ficou Atomboke la nervoso, qui était. não ficou chateado Mais com ele, akumamaki mas se prostrou pantaki. e se arrependeu. Alléluia. Si tu n'as pas la sagesse, Se você não tiver a bien sabedoria, que tu aies le message de Dieu, mesmo podes ter a mensagem de Deus, bien aimé, bem va amado, créer un problème. vai te criar problema, vai destruir mesmo as coisas. Eu disse, a galinha gosta muito da semente, gosta de Mais jitu, façon ya de milho. kopesa ye, A maneira de lidar ekosala ete aya ou bien akima. faz com que ele venha ou ele foge. Alléluia. Olingi so soit aya pa na yo. Você que galinha vem para ti, oteka na malembo yo. você coloca devagar, chama, ele virá. Maintenant opesa na ndenge ya kobwaka. Se você Akosala so coloca bamba para ye. tirar, ele pensa que você vai lhe atirar, ele vai fugir. Alléluia. Beaucoup sont persécutés, ont eu des problèmes avec toi. Muitos são perseguidos, têm Sabe. problema no retorno. Deus, Est-ce que ça pour yanga moko vraiment? Est-ce que ngamo na fundango? Esa message na yote. eu venho que poder Essa minha mensagem. mensagem. Alléluia. Ba message mususu. Tem outras Soza mensagens. uniquement pour la personne. Se é unicamente para a C'est pessoa, nécessaire que tu lobango tu na miso batu. tem necessário falar em frente de todo mundo ouvir. Tendez directement avec sagesse et Vai pas la diretamente personne com a sabedoria da concernée. pessoa, na pessoa concernada, Alléluia. La personne concernée. a pessoa concernada, Tama koyoka na kimia. quando vai ouvir com paz, vai se arrepender. Tandie liboso abatu. Quando você vai lhe colocar diante de todo mundo, Alléluia. Eloko liboso wa koka soni pe. primeira coisa vai sentir Simpata vergonha, kimia igisi. ele vai fugir da igreja, perde Alobi uma ovelha. makabo ezali pona kotonga, Disseram essas coisas para Não, construir, pour não para destruir, pour édifier. é para edificar. Alléluia. Attention au message lié à la sorcellerie. Cuidado com a mensagem que tem a ver com On a bruxaria. créer des problèmes. Está a criar vários problemas. Ils ont divisé partout. Está a dividir as pessoas. Ils ont créé des choses terribles. Está a criar coisas terríveis. Alors il faut avoir beaucoup de sagesse et bien Tem que aimé dans haver le muita Seigneur. sabedoria bem amada ao Senhor. Et ça, na maman moko na Nigeria, Tem uma mamãe Nigéria. baza ko accuser na famille. Está a ser acusado na família. Ana misala mabe. Ela é bruxa. Bazo kufa na famille yem bazo lia ba. Pessoas que morrem na família, ela é que comem. La maman est innocente. A mãe é inocente. Ayebi eloko moko. Não conhece nem conhece nada. Não sabe como é que se voa. Ayebi tende ba pesa ka kindoki. Não sabe como é que se dá bruxaria. Mais bazo ko accuser toujours. Muko Mas está kufa na sendo famille. acusado. Pode ser que vai na família ela. Mukolo moko azu courage. Dia teve Até coragem. na église ya Tibi Josué. Foi na igreja do Tibi Professeur Joshua. tu kufa paix à son âme. Ou o profeta acabou de morrer. Que a sua descansa em paz. Em pleno culto Ce de prophète pastor. était charismatique. O profeta é carismático. A dit prophète. Disse profeta, Nalingi na kufa. eu quero morrer. Na ebite eloko ekomelanga. Eu não sei o que está me acontecendo. Malheur nyonso zo na famille bazo baganga. Toda malheur que vem na família diz que sou So eu. kufa kanga munazo lia bango. Todas as pessoas que vão somente Ya mona eu. ye liboso na yo boye. Eu vim diante de ti. Sala nzambe na yebi ko so. Eu sei que você sabe Deus, Deus te ouve. Deus fala para você. Presença batu nyonso Em boye. presença de todo mundo. Loba na ngai. Diz algo. Otalisa nga soki naza ndoki obia naza. Mostrar-me se eu sou bruxa ou não sou bruxa. Alléluia. Le prophète l'a regardé. O profeta lhe olhou. A Deus est innocente. Disse você é inocente. Mende basali la kailongi na. Mas utilizam você. Alléluia. Mutu mususa kozo elongi. Saleli elongi ya mutu. Tem pessoas que podem tirar a cara da pessoa. Saleli elongi ya mutu. Baso batama. Eles estão a se Baso esconder. bimisa elongi ya mutu wana. Estão a mostrar a cara dessa pessoa. Alléluia. Le diable est très risé, divise. Baso bimisa elongi ya mutu wana innocent. Estão a mostrar a cara dessa pessoa que é inocente. Pour détruire. Para destruir. C'est ce qui s'est fait. É isso que acontece. Ma baso lo ba. É por isso que estão a dizer, Pour ajouter foi na tout esprit. não ajunta a fé com todos os Il faut espíritos. prendre le temps d'examiner, Tem que ter tempo de de examinar, discerner. de discernir. Alléluia.
Yo pe bazozo elongi na opposa malili. Você também está tirando a tua cara porque Tu n'as você pas la vie de cria. prière. Porque você não tem vida de Osa oração. musuni. Você é muito Voilà caro. pourquoi on se sert de toi. É por isso que usam a tua Mais si cara. tu es un chrétien de feu, Se você for cristão que de craint fogo, Dieu, que teme a mais Deus, okola te elongi na yo. ele vai revestir tua cara. Alléluia. Yamona ko mener vie chrétienne ya malilité. É por isso que não leva a vida cristã de frio. Bazo mona étoile monene na vie na yo. Sabe uma grande estrela diante de Bazo você. mona makambo minene nzamba kosala na Sabe futur. grandes coisas que Deus fará no Mais futuro. pour te détruire, Para te pour destruir, t'écarter des autres, para te apartar on dos peut outros. se servir de toi. Podem Olha se essa servir de imagem você. não abe. Vão mostrar Alors tua que má tu es imagem. innocent. Afinal de contas, você é inocente. Le diable est le plus rusé. Amen. La sagesse est très importante A sabedoria é muito importante pour la régularisation et la réglementation de ces dons dans l'église. para o regulamento dos dons na igreja. Sinon, Senão, tokoyeba kokanisila ba innocent mabe. vamos pensar mal sobre os inocentes. Amen. Hein? Yami bale. Segundo, La valeur proportionnelle. o valor proporcional. Surtout à l'apôtre Paul a ça épinglé sur les dons. Il y a prophétie dans le parler en langue. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre dom de profecia e línguas. Parce qu'il y a des ordres. Porque Des ordres havia présents dans le desordem. culture. Dans verset 5. No versículo 5, Il y a chapitre 14. do capítulo 14, Yoka, apôtre Paul a ouve, dit, apóstolo Paulo está a dizer: je désire que vous parliez tous en langue, eu quero que todos vocês falam em mais línguas, encore plus que vous prophétisiez. mas muito mais que profetizei. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Porque o que profetiza é maior do que aquele que À fala em moins que línguas ce estranhas. dernier n'interprète À non pour ser que que também- l'Église en reçoive des A não ser rectifications. que também interprete para que a igreja receba a Abi edificação. nalingi ete Eu quero bino nyonso que todos vocês bobanda ko parler en langue. que falam em língua Eza malamu. é melhor. Mais nalingi lisusu bino nyonso ke bobanda Mas ko eu quero muito mais prophétiser. que todos vocês profetizam. Awa tozomona eke likabo eza pour tout le monde. Ndenge ozala na okoki kozwa yango na kombo ya Yesu. Na forma que está aí também para Tous, todo tous. mundo. Aye kobakisa bi celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Oyo azo prophétiser hein? Aza plus grand que oyo azo loba en langue. Na sens nini? Ele está falando aquele que fala, que profetiza é maior do que aquele que fala em língua. Em que sentido? Parce que oyo azo parler en langue, Porque aquele que fala il em ne peut língua, humanité, il línguas s'édifie estranhas, lui-même. ele se edifica ele mesmo. Mais oyo azo prophétiser. Mas aquele que Azo profetiza, prophétiser pour na ye moko te mais não está pour profetizando para tout ele le monde. todo. Ele está profetizando para Donc, todo comme mundo. ego soki moto azo parler en langue aza na don mpe ya interprétation. Só vamos tornar igual aquele que fala em língua se tiver também intérprete. Alléluia. Ozo parler en langue, ozo Está parler falando en em langue. línguas, está falando em línguas. Interprétation exacte bato bazoyoka te bazocomprendre te le mystère ezolobama O ministério soki que moto está azoyoka te sentindo. azocomprendre te A você não está ouvindo, não akomi está barbare. entender. Vai se tornar bárbaro. Or bit eza mpona kotonga koédifie. O objetivo é para construir e edificar. yoka sikoyo na verset 19 No versículo 19. Paul a dit mais dans l'église j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence Paulo está dizendo, afin d'instruire aussi les autres et 10 000 paroles en langue. diz na igreja, quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que também construa. A Porque Bíblia Deus diz- viu que a língua é desconhecida. nalingaka na parler ata 5 paroles avec mon Eu prefiro intelligence falar 5 palavras com a minha própria inteligência que naloba 10 000 paroles en langue. do que falar 10.000 palavras em línguas. bato bazocomprendre te Porque aquilo que eu estou falando ninguém está a entender. abi naloba 5 paroles avec mon intelligence 5 palavras com a minha inteligência, pour que bato nyonso bayeba eloko nini nzambe azoloba. para que todo mundo saiba aquilo que Deus está a falar. Alléluia. soki koloba oyo azoparle en langue Aquele que fala em línguas, asenga nzambe don ya interprétation. pede a Deus dom de interpretação.
Si tu parles en langue, se falas em et língua, peut s'améliorer, vous êtes capable de avoir une interprétation. também dado a vocês capaz de ter toda a interpretação. Alléluia. Ce qui mutumoko aye a. Se alguém vir aqui, Ayoka kane lingala te. não ouve lingala, Alinginza. ama Deus. Je peux me mettre ici à parler, je peux donner des bons messages. Eu posso estar aqui a falar da boa mensagem. Ce qui améliore ça. Se a Amélia não tiver, Mutuana nenga yaki. a pessoa na forma que entrou, na forma que vai sair, é zero. Voilà pourquoi ma message est belé. É por isso que muitas mensagens estão voltadas para a igreja. O Espírito Santo pode Mais comunicar. comme il n'y a pas de gens au-delà pour transmettre, Como não tem pessoas que ouvem a lei para transmitir, tudo aquilo que Deus está a falar está a regressar. Or, un peuple sans révélation est un O peuple povo sem sans revelação frein. é um povo sem freio. Estão Estão a caminhar, não sabem onde vão Alors, parar. ensemble, alors, quelque chose. Deus disse algo. Alléluia. Tika été les dons d'interprétation Deixa que Deus de de langue interpretação de et língua pêche-me la que église na seja dado à Congo. igreja em nome de Jesus. S'il y a des frères, des sœurs charismatiques Se qui tem irmãos parlent en langue, carismáticos que falam em língua, oyoka message wana vamos na ouvir essa portugais, na lingala, na langue nyonso. mensagem em lingala, português e todas as Car le línguas. Saint-Esprit agit. Quando o Espírito Santo age, Muba, amen. Amen. Toujours la réglementation de ces dons. sempre nos regulamentos dos dons, Barobi, il faut avoir aussi la maîtrise de soi. ensina tem que ter o autodomínio. Na verset 32, No versículo 32, na verset 32, no versículo 32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. o espírito dos profetas são sujeitos aos Mais profetas. limwa ba prophètes ezaka soumis na ba O prophètes. espírito dos profetas são sujeitos aos profetas. Et nous emportés. É porque foste Prophète levado. aboye yokeyi les Não, sacrifices mas c'est que ozokende kaka. A obra já acabou, você está sempre a Tu n'as continuar. pas la maîtrise, il faut la maîtriser. Você não tem o autodomínio, você tem que Car ter o les esprits des autodomínio. prophètes sont soumis aux prophètes. Porque o espírito do profeta são submetidos ao Qui te dit profeta. que pour prophétiser, il faut Quem te entrer disse? en transe. Para profetizar tem que se transformar. Obanda kotutuka. Você tem que Obanda começar a kopaluka na pular, mabele. tem que girar na areia. Yo nyonso yaki proposonga poto salité na Você ndako. próprio tem que voltar sujo em casa. Parce que tu prophétises. Porque você profetiza. C'est que aux Quer dizer que você não tem um controle. makambwana eza na ba bébé spirituel. Ensina essas coisas para bebês espirituais. Moto o sa ju maîtrise. Pessoa que já tem um autodomínio. Ayebi ko maîtriser. Ela sabe Le controlar. Saint-Esprit peut l'agiter. O Espírito Santo pode o agitar. Calme. Vai ficar calmo. Donne les messages. Ele dá mensagem. Profetize. Ele profetiza. Asa calme. Ele está calmo. Alléluia. Pego solande na kimia nyonso. E você está lhe seguindo com toda a paz. Que non tituka. Eu tenho que pular. Kabelo nyonso afumase. Todo o cabelo tem que ficar Simba. disperso. Pega daqui. Ah. Não. Alléluia. Parce que nayebi frère moko na Congo. Eu conheço o irmão prophétiser, que ye está na ba mbata. profetizar. Ele até com chapada. Kota na se ba banko mata. Oyo ni komi. Entrar nos bancos. Essas Aleluia. coisas. Alors, siko bato oleba landa message. A pessoa deve seguir a mensagem. Quando mona agitation na yo, quando Não ba seguir perde a ce que ba yo tua sala. agitação, perde aquilo que está a fazer. Alléluia. Et tu vas conférencier moi. Lokola désordre ça kaming na parlement mona. Como tem Telemi ya buso uma mati confusão no likola kiti. parlamento. As Likolo pessoas mesa. na cadeira por cima da mesa. Não. Kimia. Com toda a Na paz. yo ya ba peso parole. Quando vão te chegar, vão te dar a palavra. Alléluia. Tu peux prophétiser Pode sans que profetizar. tu Sem confusão. La Bible, les esprits des prophètes sont soumis. Disseram o espírito dos profetas são sujeitos aos profetas. Amen. Toujours dans la réglementation des dons, Sempre nos regulamentos dos dons, il faut agir avec ordre. tem que agir com ordem. Dans verset 40. No versículo 40, Mais dans verset 40, il y a chapitre 14 à 1 no Corinthiens. versículo 40, Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Nyonso esalema na malamu pe na ordre. Tudo tem que fazer-se decentemente e com ordem.
Si alguém tiver uma revelação, commence à parler en langue, à ele começa a falar em língua, a profetizar. prophétise. Ele profetiza. Se outra pessoa tiver ter revelação, também já está aquecido dentro dele. Il doit se taire. Tem que esperar acalmar. Esperar o outro terminar. Quando o outro terminar, outro também vai começar. Vous pouvez ainsi prophétiser successivement. Assim vão profetizar sucessivamente. Na verset 30. No versículo 30, o Paulo está a dizer: car Dieu n'est pas, plutôt, na verset 30. Si un autre qui est assis à une révélation, que le premier c'est mas se o outro estiver assentado for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro. Se o outro tiver a revelação, o outro tem que se assentar. Aí lá atrás, aqui também eu sou você. Aí também vamos ouvir quem? Aleluia. E crier desordem. Vai criar desordem. Il faut moko sima ya muninga. Tem que ser um após do outro. Respeitar, mas dá para maîtriser déjà. Aqueles que vão respeitar vão ter um outro Vais colocar por baixo quando chegar a sua hora. Pour que tout le monde en reçoive le message. Para que todo mundo receba a mensagem. Soit édifié. Que seja edificado. Alléluia. Pour éviter le désordre. Para evitar desordem. Alors, on a dit jeudi, eu disse na quinta-feira, aconteceu numa igreja. Pasteur Valentin, pas bien. Num pastor. Pour la première fois, pela primeira vez, para ver essa coisa. Manifestação desse dom. Mais c'est que le diable. Mostrando que o diabo. Là où il y a l'exagération. Onde há exageração. Là où il y a l'exagération. Onde tem exageração. La chair entre. O corpo vous allez entra. penser que c'est Dieu. Agora, a pessoa que está falando segundo os seus sentimentos. Alléluia. Des prophéties. Duas profecias, de uma só vez. Edifier tes mains, ils ont discuté. Não edificaram, mas não a discutir. Uma mamãe levantou. Ngai nzambe nalobi na Deus, meus filhos estão caminhando mal. Para de pecar. Outra levantou. Corta. Outra levantou, virou e disse: quem tu para me calar? Outra me disse: quem tu tem para me calar? Aleluia. Spectacle. Desordem. Aí vamos dizer que é Deus. Pour la première fois, o irmão disse que pela primeira vez não entendeu essa coisa. Aleluia. E como a sua edificação tem? Nós tornamos edificação. E como aqui desordem? Tornou-se desordem. Nzambe moko. Deus. Aswana. Vai discutir. E na casa da igreja. E dentro da igreja. Aleluia. Voilà pourquoi bien aimé, ezo senga pona biso. Tem que nós. Então tokokota na kati. Quando começamos a falar de cada um dos dons, tem um dom que é chamado discernimento do Espírito. Se está funcionando, vai saber que essa é a carne, esse é o homem. Pode falar da parte do mesmo Jesus. Você vai saber que é o diabo que fala. O Paulo detectou. Estava fazendo a obra de Deus. Uma mamãe levantou. Disse: esses são verdadeiros servos de Deus. Ouvem eles. Esses são verdadeiros servos de Deus. Por enquanto o Paulo pregava, ele falava. O Paulo viu que é distração. Disse: viu que é espírito de víbora, de serpente. Esprit de Python. Disse: espírito de víbora, abandona. Aquela mamãe caiu. Aquele espírito foi. Outro, essas coisas vêm na igreja para criar desordem. Para criar inimizades. Aleluia. Na kati ya ba opération ba don oyo. Dentro das operações dos dons. L'église a besoin aussi de dons de discernement. Là tu ne seras pas séduit. Don de discernimento. Alléluia. Para expulsar bruxos. Amen. Enfin, pour terminer, para terminarmos,
na kati ya réglementation de ces dons, nos regulamentos dos dons, batu o bozana ngo as pessoas que têm, lobby pe nzamba ko utiliser puissamment. você também, amanhã, Deus pode te utilizar Comme un poderosamente, frère charismatique, tornar-se um irmão c'est carismático, charismatique. uma irmã carismática, Oyo monaka oyo batu aquele que bamonaka vem te. que os outros não veem, Oyokaka oyo batu bayokaka ouve te. aqueles que os outros não ouvem. Osambela batu bazobika ba miracle ezosala. Você ora, milagre acontece. Il te manque une chose. Só te falta uma coisa. Okoki kozala nango pe lobi nzamba kopesa yo. Você pode ter amanhã, Deus Tu pode te dois dar. être disposé à apprendre. Tem que estar disposto a aprender. Nana ngwaza disposé à apprendre Quem eza que oyo está aza disposto a humble. aprender? Aquele que é humilde. Amen. Nzamba azosala lo makasi. Deus está a operar Mais poderosamente em ozolinga você. oyekola lisusu. Você quer aprender ainda Il mais? faut être humble. Você tem que ser humilde. Alléluia. Nga nazoteya boye. Eu estou a pregar assim. Elingi olakisa te ke nayebi. Não quer dizer que eu Nayebi sei, nyonso. que eu conheço tudo. Bino omonaka na teyi bome ere moko Aí mono você vê bungi. que eu preguei, você vem me Papa perco. aza expérimenté, O papai já aza é ene, expert. ayebi makambo. Ele é expert no Ah, assunto. mata na bureau. Disse, vai no Oteyo gabinete. ezaki boye te. Aqui não é assim, aqui é assim, assim. amikitisi. Aí Alléluia. você se Lobi humilha. tango yo perfectionner lisusu. Aí você, quando vai se aperfeiçoar ainda Mais tala mais. mingi bazwa makambo oyo. Muitos têm esses dons. Guérison, miracle. Cura, milagre. Soki kaka ba reprocher. Se chamarem atenção, Soki kaka ba corriger. se corrigirem. Aza na parole te mona bimi akesala libaya na ye. Não tem palavra, Ministère mas international, l'œil de l'éternel. Ye mutamona. Aí vai criar a sua igreja. Nzambe pa salelaka nga. Deus Asalelaka também yo. utiliza para me utilizar. Scandale. Deus também me utiliza. Alléluia. Siko ba ministère ezobotama ndenge wana. Os ministérios estão a nascer assim. Po amoni manifestation moko ya molimo mosantu kati na ye. Porque viu uma manifestação do Balingi Espírito Santo bazongisa dentro na nzela dele. boye akesala pe nini na ye. Querem lhe voltar no caminho, também vai criar a sua igreja. Bazosala ba désordre ebele. É que estão fazendo muito desordem. Parole eza te. Não tem palavra, C'est basé kaka na miracle. são baseados em milagre. Evandisaka bandimi. O que faz habitar os Essa miracle crentes tem. não é C'est milagres, la parole. é a palavra. Alléluia. Et c'est cette parole qui produit les miracles. Essa palavra que Mais produz le miracle milagres. ne produit pas la parole. Mas o milagre não produz Yango a batu palavra. balandaka miracle bazaka en l'air. Ba Essas yebe que loko te. seguem milagre, não ficam por alto Moi e não eloko entendem muke nada. yo wana be akei. É porque Mais uma wafandi coisa na vão. maloba. As pessoas que habitam na palavra, Alléluia. Ata nzamba osalela yo. mesmo se Deus está a te utilizar, Yekola. aprende. Linga ba induire yo, ba instruire yo. Aceita Ba te instruírem. orienter. Alléluia. Pas d'orgueil. Yango esala ke Isso uzana que ngo me faz uzano com que- famosité omona ke uzano ka comme tout le monde. Você tem esse dom, vê que não Mais é soko famoso olingi como kozwa todo yango mundo. po bamona yo. Se você tê-lo para todo Okoma mundo te mateka. ver, você vai começar a se vangloriar. Alléluia. Ba consacrer to yimo comme benga homme de Dieu. Não te consagrar, você vai chamar homem de Deus. Mingi ba yeko s'improviser na Angola. Ou muitos vieram se aproveitar Na aqui em Congo ba Angola. intercesseur, No Congo, intercessores, ba gagneur d'âme, ganhador de ba alma, chantre. Allez, músico, awa bishop. aqui tornou-se bispo. Ebakata kombo no lati yango pona Vai revestir também esse nome. Alléluia. Il faut être humble. Tem que ser humilde. Lobi makambo ekosalemela yo. Amanhã essas coisas vão acontecer a Soki bandi você. kose manifester na vie na yo. Se começar a se manifestar na tua vida, Est-ce que lobi kuna Amanhã. obango ba membre to bandala veiller você não vai chamar membro para fazer vigia, sans que papa no ayeba. sem que o seu pai saber. Alléluia. Bino pe bolanda kalanda. Vocês também que seguem também. Sambela ka tsainga loboko. Esse também Okomona colocou a é mão. supérieur a papa na yo. Você Okomona também é papa no superior ao inférieur. teu pai, vê o teu C'est pai vous aussi inferior. qui créez des choses. É por isso et que pas criam abattre. também coisas nas pessoas. Alléluia. Maintenant nyonso. Em tudo, Babi, il faut avoir la connaissance. você não tem que haver Pour que ces dons conhecimento. puissent être bien régularisés, réglementés, Para que esses dons sejam regulamentados, l'église, il faut yeba makambo oyo. a igreja tem que saber essas coisas. Makaba molimo yaka po édifier, Coisas, dom espiritual vem para mais yaka edificar, te po détruire. não vem para destruir. Si ça commence à détruire, Se começar a c'est que destruir, bato bazui yango quer dizer bakoza que na pessoas message que ya vrai, têm não mais estão a baza dar na mensagem sagesse. verdadeira, nem de sabedoria. Olingi omona ngo nyonso, Você quer ver tudo isso, compra teu Utana fascículo, nanga, utanga ngo malamu, se encontra pe comigo para kosunga yo. você. Que Dieu
vous te ajudar bénisse. melhor. Que Deus vos abençoe.